Boa tarde, pessoal, né, que se encontra aqui. Boa tarde ao pessoal que se encontra em casa nos assistindo. Então, vai dar início a mais uma atividade de Doutrina e Passe, tá? Para quem vem aqui hoje pela primeira vez, a gente tem primeiro a exposição de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois a gente tem a atividade de passe de atendimentos, para quem desejar, tá? Para quem está em casa e não pode vir até aqui à instituição, mas se sente na necessidade de ter um auxílio mais fluídico, mais direto, a gente tem o recurso da água fluidificada. Basta colocar um recipiente com água filtrada ou fervida perto de vocês, e ao longo da palestra, os espíritos que querem o bem de vocês, querem auxiliar, eles vão fluidificar essa água para ela funcionar como o passe que a gente tem aqui na Casa Espírita, tá bem? Hoje vai ser o capítulo 24, honrai ao teu pai. Desculpa. Capítulo 14, honrai ao teu pai e a tua mãe, tá bem? Vou convidar então vocês para a gente fazer uma prece para depois dar início à atividade de exposição. Senhor, então que a gente possa, nesse momento, estar com vontade de se olhar, de enxergar como esses teus ensinamentos da tarde de hoje estão presentes na nossa vida, as coisas que a gente tem alimentado e que não tem mais sentido, que a gente desenvolva a coragem necessária para fazer os enfrentamentos, entendendo que essa coragem ela vai ser conquistada a cada novo passo na tua direção. Que assim seja, que a gente possa ter uma boa palestra. Boa tarde, então. Pessoal daqui, pessoal que acompanha pela internet. O capítulo é esse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. A passagem que dá origem a esse capítulo, na verdade, são duas. Uma do Novo Testamento, dita por Jesus, e outra é uma referência ao Antigo Testamento, no Decálogo, quando Moisés, ao ditar ao povo os 10 mandamentos, colocou esse como um deles. Então, lá no Decálogo vocês encontram assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E depois, quando é Jesus falando, todos os evangelhos, à exceção de João, vocês encontram essa mesma passagem, diz assim: sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis. Está citando o Decálogo. Não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Por quê? Essa é a grande questão. Né? A gente tende a entender que, pelo carinho com que eles, o pai e a mãe, nos criaram, a gente deveria retribuir os mesmos cuidados. Mas o problema é que, infelizmente, nem sempre é assim. Nem toda relação entre pais e filhos é uma relação desse tipo. Há relações extremamente conflituosas, cheias de dificuldade, cheias de sentimentos outros, muito mais agressivos, às vezes difíceis até de explicar, porque a gente se sente tomado por um sentimento de agressão, de impaciência, de intolerância com aquele filho, ou com aquele pai, aquela mãe. E depois que passa a situação, a gente vai se perguntar e não consegue entender muito bem, né? Que, né, tamanho
Eu vi que eu exagerei, eu vi que meus sentimentos foram muito mais intensos do que os que a própria situação exigia. E às vezes isso acontece desde as idades mais tenras, né? Quando a criança ainda é muito jovem, esse tipo de confronto, de dificuldade de convivência já acontece. Os espíritos superiores nos falam disso, inclusive, durante o processo de gestação. Quando esse espírito que vai nascer fica durante um longo tempo da gestação vinculado ao perispírito, ao corpo espiritual da mãe, e traz consigo as suas características, e a mãe sente essas características. E essas características muitas vezes causam até dificuldades orgânicas, né? Às vezes as explicações para muitos desses enjoos, alterações emocionais profundas, depressões que antecedem o parto, são derivadas exatamente dessa convivência mais intensa entre o espírito da mãe e algum espírito com o qual ela tem dificuldade, que vai renascer agora através dela. Então, a partir daí, a gente já começa a conseguir entender um pouco melhor o objetivo dessa frase, dessa orientação. Porque é exatamente essa a questão. O pai e a mãe são os geradores de um novo corpo, para que algum espírito possa reencarnar. E reencarnando, viver as suas experiências de forma a resgatar, aprender novas coisas, conseguir um pouco mais de paz. E para isso, a convivência com as pessoas se faz necessário. A começar justamente por esse núcleo familiar mais próximo, que é o pai e a mãe. É claro que, mais uma vez, nem sempre as coisas acontecem assim. Às vezes, em função de não estarem preparados para a tarefa que assumem, pais muitas vezes abandonam, por exemplo, os filhos, ou são pressionados por situações materiais mais difíceis e assim julgam necessário deixar os filhos aos cuidados de outros. E aí, os responsáveis, que serão pais e mães não biológicos, mas de efetivo direito no sentido de orientar esse espírito, vão estar sujeitos a essa nova relação. Bom, então para que precisa honrar? Né? Porque tudo bem, eles fornecem os corpos, mas por que eu preciso honrar? O que seria honrar? E aí a gente tem que lembrar um pouquinho do capítulo da semana passada. O capítulo da semana passada tinha por título assim: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Falando que as ações que a gente fizesse na direção das demais pessoas, todas elas deveriam ser ações genuínas, feitas a partir da vontade espontânea, do coração, sem esperar nada em troca. Vocês notem que é muito difícil, na média da humanidade, nesse baixo patamar evolutivo que a humanidade ainda se encontra, de fazer isso. A gente normalmente mantém, mesmo que seja lá no fundo, determinados padrões de troca. A gente gosta, tem afetividade pelas pessoas, pelos próprios filhos, pelos pais, e aí a gente vai lá e faz alguma coisa, mas se eles não sabem agradecer, demonstram alguma ingratidão, algum descontentamento, e isso vai se repetindo ao longo do tempo, a gente começa a ficar entristecido, amargurado com aquilo, por não receber nem sequer o reconhecimento. Então isso mostra que lá no fundo, o que acontecia é que a gente esperava alguma coisa. Se a gente for honesto, a gente esperava. É diferente, claro, do que quando a gente vê a ingratidão num filho, por exemplo, e o que nos motiva a chamar a atenção deles não é para receber a gratidão, mas para que eles não sejam pessoas ingratas. É uma coisa totalmente diferente. Uma, eu estou preocupado comigo. Na outra, eu estou preocupado com ele. Então,
Lá nesse capítulo, a base era justamente essa: ações na direção dos demais que fossem genuínas. E que a gente, a cada passo, a cada circunstância dessas, se vigiasse para se conhecer, para exatamente começar a enxergar que muitas vezes nós não somos tão bons, tão desprendidos, tão amorosos quanto nós gostaríamos. Que lá no fundo, muitas vezes, estão vontades ocultas e que a gente precisa enxergar elas, para que a gente possa combater elas, e aí depois que elas forem extirpadas, sobre em nós apenas aquelas emoções, aqueles sentimentos genuínos. Senão a gente fica estagnado, não progride. Esse é o objetivo. Então, nesse capítulo de hoje, a questão é fazer isso na direção de todas as pessoas já é uma necessidade, na direção dessas duas pessoas que serão o pai e a mãe, se faz mais importante ainda. Por quê? Porque não é casual. Não é um evento aleatório. As pessoas os espíritos são atraídos para os seus novos pais por um motivo. Não é uma casualidade que eles sejam os novos pais. Há relações anteriores de convivência. E nessas relações anteriores de convivência, aqui na humanidade, que ainda, como eu disse, tem um padrão evolutivo muito baixo, ainda nós temos muitos sentimentos primitivos, competitivos, orgulhosos, etc., as relações foram conturbadas. Elas não foram relações harmônicas, pelo menos na grande maioria dos casos. Então o que acontece? Serão meus pais por dois motivos. Primeiro, eu preciso conviver com eles para resgatar essas ações conturbadas. Segundo, que esse resgate vai ser feito através da própria convivência. Não tem outro jeito. Dessa maneira, a convivência vai nos levar a todas essas dificuldades que se vive. Por quê? Esse espírito vai trazer as suas características. Características essas, tanto as boas como as más, nas quais esses que serão pais na nova encarnação contribuíram no passado. Como essas novas ações, normalmente o indivíduo, levando em consideração mais uma vez essa baixa faixa evolutiva, na sua maioria são desequilibradas, o que vai acontecer? Ele vai ter uma série de sentimentos e de atitudes desequilibradas que ele vai apresentar desde cedo. E que depois vão se apresentar com muito mais intensidade quando o corpo já tiver terminado de se desenvolver, ele estiver plenamente reencarnado, que começa lá um pouco antes da pré-adolescência. Essas características vão gerar os atritos na convivência. Se eu, que sou o pai, fico sabendo que outrora, numa encarnação anterior, eu ajudei para que essa característica agora existente exista dentro de indivíduo formada, eu vou precisar fazer de tudo ao meu alcance agora, nessa nova oportunidade de convivência, para desfazer o que eu fiz. É claro que eu não tenho como integralmente entrar dentro desse espírito, por mais que seja meu filho, e mudar dentro dele o coração dele, a vontade dele. Porque cada um tem o seu próprio livre-arbítrio. Mas eu devo fazer a minha parte. E o que a gente vê aqui, lidando com as pessoas, com pais e mães, é que muitos acreditam que ser pai e mãe, que as orientações, elas são verbais. Eu vou educar o meu filho dizendo determinadas coisas para ele. Ensinando o que é certo e o que é errado. Só que aí já surgem dois problemas. Primeiro, que esse certo e errado está pautado em quê? Em quem? Em mim? O que eu acho? Se eu tenho características que me assemelham ao espírito que vai reencarnar,
Quem é que diz que eu não vou acabar estimulando características erradas nele? Como eu já fiz da outra vez que nós convivemos. E segundo, por mais que eu soubesse o que é certo, né, que eu tivesse uma referência assim, não, eu sou errado, isso que eu estou fazendo, a forma que eu vivo está errada, o certo é tal coisa. Então eu vou dizer essa tal coisa para o meu filho. Vou ensinar ele falando para ele. Vai dar errado. Porque o ser humano, dentro do processo evolutivo, e a gente consegue ver isso não só nos seres humanos, nos próprios animais, é possível ver isso, a gente segue muito mais, a gente é muito mais ligado, chama muito mais a atenção, entra muito mais em nós os exemplos. E o exemplo, ele é um comportamento. Esse comportamento, ele é observado. Se vocês pegam assim, ó, animais, por exemplo, se vocês pegarem cachorro, pega um filhote que bota a conviver com um cachorro velho. O cachorro novo, o filhote começa a observar o cachorro velho e aprende com ele. Começa a assumir uma série de comportamentos não instintivos que ele não teria se não convivesse com aquele cachorro. Então, se um animal que é muito inferior, evolutivamente falando, em capacidade emocional, em capacidade intelectual, a um ser humano consegue fazer isso, ser humano muito mais. Mesmo a criança apresentando comportamentos altamente instintivos nas fases iniciais, ele vai fazer isso. Ele vai observar isso. Outra coisa, que aí entra a doutrina espírita, os ensinamentos os ensinamentos dos espíritos superiores, nos informando, falando. Esse exemplo, ele transpassa o que pode ser visto. A gente também julga ser ação, ou seja, ser algo que possa influenciar o outro, apenas o que a gente fizer. Então, a ação é uma atitude corporal? Não. As emoções que eu nutri dentro de mim, elas também vão influenciar muito nos espíritos à nossa volta, todos eles. Claro, aqui eu estou fazendo uma relação mais direta com os filhos, por causa do capítulo, por causa do objetivo. Mas influencia todo mundo. Então, se eu tenho características internas, por exemplo, eu sou uma pessoa irritada, eu não aceito a vida, as circunstâncias, aquilo me abala, eu fico querendo que as coisas mudem o mais rápido possível, eu sou ansioso, eu sou angustiado, isso me gera um processo de dificuldade. Por mais que eu engula a seco e por fora faça uma cara de paisagem, dê um sorriso, eu estou polarizando fluidos, as energias à minha volta com essas características. E o outro espírito que está convivendo comigo, ou que chega na minha vida por algum motivo, um colega, alguém que cruza comigo, chega perto de mim, a região que vocês ouvem falar sobre o nome de aura fluídica polarizada por ele, toca na minha. Elas se encostam. E ao se encostarem, isso produz determinadas ações sobre o outro. Daí surgem, por exemplo, muitas causas de antipatia e de simpatia gratuitas. A gente não vê a pessoa, cruza com ela, não fui com a cara dessa pessoa. Nem sei, nem conheço. Mas tem algumas características ali que quando eu registrei, eu não sei explicar muito bem, mas não me fizeram bem. Depois, na convivência, isso até pode mudar. Mas de início, a primeira impressão foi essa. Com relação a uma criança, a um espírito que está renascendo, trazendo todas essas suas tendências, como há essas similitudes que atraíram para a relação de paternidade e maternidade, imagina que ele também é uma pessoa que já das vidas anteriores vem cultuando esse tipo de coisa, uma pessoa que é insatisfeita, irritada. Tá. Quando eu estou lá, na vida, convivendo com ela, dentro da minha casa, lá, criando ela, fazendo comida, ensinando, educando,
por algum motivo esse sentimento dispara dentro de mim. Quando ele dispara dentro de mim, ele que já existe, já está ali presente nas minhas características, porque não é uma coisa que vem, que nasce no momento que eu sinto, ela já está ali. A hora que ela dispara, produz uma ação, pico de ação. E esse pico de ação gera um gatilho na criança. E também começa lenta e gradualmente a absorver aquilo, vai ficando mais irritadiça, mais sem paciência, mais ansiosa, mais angustiada. Aí a gente vai lá e leva no médico. Meu filho está ficando assim, eu não sei o que é. Não sei por quê. Eu acho que ele deve estar nervoso com isso. Realmente, às vezes existem fatores externos da convivência escolar, da convivência social. Mas, mesmo que esses fatores existam, muitas vezes os pais estão contribuindo nisso. Dessa maneira. É claro que o oposto também acontece, porque se trata de um espírito, por mais que seja uma criança. Então, se ele tem determinadas características e ele traz essas características, quando ele está ali na minha convivência, eu estou em contato com essas características. Elas também estão me estimulando. Também estão gerando determinados gatilhos emocionais em reações minhas. Só que aí é que vem a responsabilidade. É por isso que eu sou o pai ou a mãe e ele é o filho. Eu não posso entrar no mesmo comportamento dele. Quando Deus colocou dessa maneira, ele entendeu justamente que eu teria mais condições, além de ter maior responsabilidade, em bem orientá-lo. Então eu vou ter que receber alguma coisa, receber um tipo de estímulo, seja fluídico, seja verbal, seja comportamental, e eu vou ter que devolver uma outra coisa que mude as características dele. Para isso eu vou ter que mudar. Porque se eu falar e ele me vê não fazendo, eu não toco ele. Por mais que eu conseguisse disfarçar o que eu falo e os comportamentos externos, assim mesmo a gente sempre se mostra, né? A parte das emissões fluídicas eu não tenho como disfarçar. Eu não tenho como camuflar. Não é porque eu vou pegar e vou fazer uma prece, vou dizer, não, pai, eu tenho que ficar mais calmo e tal, que isso, naquele momento, muda a minha essência. No momento eu posso até ficar um pouco mais tranquilo, mas isso não significa que eu tenha paz. Não acontece só nas atividades assim, essas relações paternais, filiais. Ela também acontece aqui na sociedade, nas atividades, todas as atividades espirituais de uma sociedade espírita normalmente ficam sujeitas a isso. Porque muitas vezes as pessoas que sabem que deveriam fazer determinadas modificações, mudar determinados comportamentos de várias áreas, não apenas dessa área da irritação, que é apenas um exemplo, mas de qualquer área. Vícios e coisas do tipo, e não mudam. Aí o que acontece? Eu venho na casa espírita, chego ali, e aí eu me volto para fazer uma oração, para pedir ajuda, para que eu esteja bem, para que eu vou trabalhar, mas isso não muda quem eu sou. Se eu tenho tanta vontade assim de conseguir ajudar alguém, eu tenho que ter o que eu vou passar. E aí, para mim ter o que eu vou passar, isso tem que estar vivo dentro de mim o tempo inteiro, 24 horas por dia na minha vida. Eu tenho que me enfrentar os meus impulsos toda hora, para que isso se consolide em mim e passe a ser meu. Da mesma maneira com o filho. Se eu acho que é só quando eu estou na frente dele que eu tenho que ter um comportamento, e aí quando eu não estou na frente dele, que eu saio com meus amigos, que eu vou para um lugar onde ele não me vê, e lá eu me permito um monte de comportamentos desequilibrados, e que isso não está influenciando ele, eu estou totalmente enganado. E eu não estou falando aqui ainda de uma quarta característica, que é a convivência espiritual. A gente aprende na doutrina espírita que nós atraímos para perto de nós, em função dessas características morais, emocionais que nós somos portadores, espíritos. Então, esses espíritos, estando presentes ali,
em função também das características que eu tenho, e eles também têm, por isso que eu os atraí, eles me estimulam e aquilo reage em mim. É mais um tipo de gatilho, de estímulo. Mas é um espírito, é uma pessoa. Não é um ser sobrenatural. Ele simplesmente é uma pessoa que não tem corpo. Com limitações de compreensão, com características humanas. Ele chega perto de mim e me estimula. Por que ele não pode tentar, ao menos tentar, nas pessoas da minha volta? Pode. Eu tenho ali pessoas que convivem comigo, pai, mãe, filhos. Eles podem tentar. Chegar ali e estimular uma característica. Nesse exemplo que eu estou dando hoje, para a pessoa ficar mais irritada, por exemplo, para criar uma briga. Pode. Vai funcionar? Depende. Se a pessoa que ele está influenciando tiver essas características e aceitar a influenciação, sim, vai funcionar. Se a pessoa não tem essas características, ou se as está combatendo intensamente, quando percebe aquele processo disparando, não vou me deixar levar. E aí o que acontece? Não funciona. Entendam que, para uma criança que não tem todo esse processo racional, para os adultos já é extremamente difícil, as pessoas normalmente não fazem isso. A gente fala aqui determinadas coisas, ensina nos ciclos, etc., de estudo, e a gente vê as pessoas assim, a gente tem dificuldade de mudar o comportamento, assim, passar a adotar um outro comportamento. É difícil. Para uma criança que é mais instintiva, mais difícil ainda. Então, o cara lá chega e estimula, e ela recebe aquilo e reage àquilo. Ah, mas é uma criança. É uma criança para ti que está olhando o corpo novo dela. Mas, na verdade, o espírito que está ali é muito velho. Às vezes mais velho, tem mais experiência que o teu. Ah, mas e o anjo da guarda dela? Ela não tem um anjo da guarda? Tem. Assim como todo mundo tem. Todo mundo tem anjo da guarda. A questão a gente se vincula ao anjo da guarda, ou aqueles que não gostam de nós, ou aqueles que têm os mesmos vícios que nós, pelo quê? Pelo coração. O que existir dentro de nós como vontade nos liga um ao outro. Como ele está ainda é criança, não tem essa condição toda de análise, quem é que deveria fazer o papel de proteger? Como que seria o proteger? Eu teria que desenvolver os valores para que, tendo os valores, eu fizesse uma defesa natural, os meus fluidos fossem diferentes, as coisas que eu fosse ensinar e passar para o meu filho fossem diferentes, ele iria absorver isso criaria uma proteção natural para o espírito que não conseguiria influenciar nem a mim, nem a ele. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava me dizendo que estava lamentando essa questão do mundo, né? Dizendo que estava muito difícil criar os filhos no mundo de hoje, porque todos esses estímulos da internet, da sociedade, esses estímulos, ele estava falando especificamente em relação aos estímulos de ordem sexual, né? A sensualidade em todas as características, nas danças, nos personagens, em tudo. E que ele procurava dizer para o filho dele que não fizesse isso, chamar atenção, coisa desse tipo, mas ele via que não tinha muita produtividade. O guri gostava, quando ele pegava lá, quando ele ia ver, o guri estava vendo esse tipo de coisa e tal. É uma criança, deve ter 7, 8 anos, imagino eu. E era muito difícil. Mas eis que é uma pessoa que eu sei tem altos problemas com tendências sexuais, com desequilíbrios sexuais e coisas desse tipo. Vai olhar pornografia e coisas assim. Então, mesmo que não olhe como não olha a pornografia junto do filho, claro. Mas que tipo de espírito que ele atrai? Espíritos com essas características. Que fluidos que ele polariza no meio da casa dele, dentro da casa dele? Esse tipo de fluido. Então, se tem um espírito ali encarnado, como criança, que tem essas mesmas tendências, essas mesmas fragilidades, compensa suas carências com essas sensações, que defesa há?
Quem é a defesa ali dentro? Ninguém. Devia ser a responsabilidade do pai, da mãe, que assumiu essa responsabilidade. Porque ser pai e mãe não é alimentar e educar, culturalmente levar à escola. Acima de tudo é direcionar. Direcionar um espírito que precisa de valores morais para superar as suas tendências e as suas características que fizeram com que ele errasse e sofresse em vidas anteriores. E agora vem para resgatar. Isso chega às vezes a um ponto tal de problema, de erros repetidos ao longo de diversas vidas, que às vezes, na encarnação atual, essa criança, esse espírito que agora é criança, nasce num corpo com limitações físicas, inclusive. São limitações que têm um objetivo dentro do processo encarnatório dele. Não é uma punição. É uma ajuda através de uma limitação. Porque imaginem assim, fazer um exemplo mais simples possível. Se numa vida anterior eu tinha um corpo são, era belo, corpo segundo as características de época, era bonito, falava bem. E aí ele, através disso, manipulava, seduzia, tirava vantagem das pessoas. Gerou um monte de culpas, de processos de vingança e de ódio das pessoas que sofreram isso e que querem agora, muitas vezes, destruí-lo. A base do processo obsessivo, muitas vezes, é essa. É alguém que conviveu com nós encarnamos, ele não encarnou, mas não conseguiu nos perdoar e ainda não conseguiu entender como é que o perdão funciona, quer se vingar, quer destruir, quer fazer tu sentir a mesma coisa que ele sentiu. Só que imaginem que isso não aconteceu só na vida anterior. Já vem acontecendo, encarnação após encarnação, mudam as circunstâncias, mudam as características, nasce com dificuldade, nasce filho de alguém que é mais duro, que vai chamar mais atenção, nada funciona. O espírito continua sempre se comportando daquela mesma maneira. Se ele nascer de novo, esgotadas as demais possibilidades mais suaves, o que ele vai fazer? Ele vai repetir. Se ele repetir, o que vai acontecer? Vai agravar o nível de os problemas de consciência dele e vai gerar mais inimizades e mais problemas que vão acarretar sobre ele. Então aquela limitação física que tu está vendo como uma coisa terrível, mas que dentro da vida do espírito, que é imortal, vai durar uma encarnação de alguns anos, vai produzir para ele uma série de dificuldades, de sofrimento, de limitações. E esses sofrimentos, essas limitações, vão ir trabalhando no íntimo dele e abrandando as demais características, fazendo com que ele possa enxergar a vida de uma outra maneira, ver que ele consegue atravessar uma encarnação, ainda que com limitação, sem recorrer àquele mesmo tipo de ilusão. Então, a gente está mal informado a esse respeito, achando que as coisas são punitivas. Não são. Se nós, como Jesus falou em determinada maneira sobre isso, se vós, sendo maus como sois, quer dizer, tendo desequilíbrios, tormentos, problemas, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, Pai Celestial, vos saberá dar. A gente quer ser feliz, em última instância. Muitas vezes a gente acha que vai ser feliz tendo uma determinada característica. A pessoa acha que vai ser feliz se ela tiver dinheiro, puder comprar o que ela quiser, ter um marido, a esposa perfeita, os filhos perfeitos, tudo saudável, né? A casa com cerca. E aí a pessoa tem tudo isso e tem um monte de conflito, um monte de ausência, um monte de insegurança, um monte de problema interno. Como fazer para que essa pessoa que está iludida dessa maneira quebre essa ilusão? Muitas vezes é vivendo. Ela vai viver, aí vocês vão entender por que tem gente que tem essas coisas todas, mas não se sente feliz.
Falta alguma coisa. E esse alguma coisa é interno. E aí a pessoa começa a direcionar a sua vida para essas buscas. Ah, mas não direcionou, morreu assim iludido. Bom, vai reencarnar, por isso que tem múltiplas encarnações. Vai reencarnar. Reencarnando, vai ter que viver experiências que vão ajudar a quebrar essa ilusão. Aonde que vai nascer? Será que vai nascer numa família de classe alta, com todas as possibilidades de novo? Não, muito provavelmente isso vai ser invertido. Muito provavelmente vai nascer pobre, com dificuldades. Vocês já perceberam que qualquer pequena mudança na vida de alguém pode mudar muita coisa? Aonde a gente nasce no mundo muda muito, porque as culturas são totalmente diferentes. Dentro de um mesmo país, aonde a gente nasce, muda muito, porque tem regiões com determinados problemas, outros com outros. A condição financeira que nós vamos ter muda muito. Às vezes a gente assim, tem uma determinada limitação e está conseguindo se manter equilibrado dentro daquela limitação. Aí surge alguma facilidadezinha. A gente melhora um pouquinho de emprego, entra um pouquinho mais de dinheiro e a gente se perde. A gente se deslumbra. E eu não estou nem falando em ficar rico. Eu estou falando que só deu uma melhoradinha. Então vocês notem que há razões para que as coisas se mantenham em dificuldade. Quando melhorou, não é que o indivíduo não tivesse condição de fazer um bom proveito agora. Mas se ele não quer, aí entra o livre-arbítrio. Recebeu a possibilidade, mas não quer, o que tu vai fazer? Se for teu filho, tu vai ter que ajudar ele nas características, nas limitações que ele vem a ter, pelos mesmos fundamentos de exemplo que eu acabei de falar, emitindo outros tipos de característica para que ele se transforme. Dou um outro exemplo para vocês verem, porque senão casos de crianças que têm, por exemplo, autismo severo, coisas desse tipo, pode parecer, numa primeira interpretação, que não teria solução, mas tem. Vocês sabem que às vezes esses casos de autismo severo, o autismo é um espírito que não aceitou a vida. A formação disso, ele foi se revoltando. Não gostava, não queria enfrentar os problemas que ele ia encontrando, os desafios, as dificuldades. Em vez de ir lá enfrentar o problema, ele ignorava o problema, fugia para uma situação que ele criava e que ele gostava. Então ele ia lá, estudava, se dedicava para uma coisa, ou... Por isso que normalmente eles são muito inteligentes. Né? Ele aí pensando naquilo ali, ele se alienava em relação aos problemas. Isso gera, a longo prazo, um déficit de atenção, e isso vai se agravando, vira autismo, nos seus diversos graus de autismo. À medida que o indivíduo insiste nessa direção, mais se agrava, a ponto de chegar àqueles graus em que a criança quase não interage. Bom, aí, qual é a cura? Porque embora tu veja isso no corpo, esse é um problema que está, sobretudo, no espírito. Aquele espírito é fujão. Então, como que tu cria confiança nele para que ele se anime a sair daquele mundo particular que ele criou? Aí vão lá os médicos, doutores e etc, sem nenhum demérito aos que estudam e se esforçam para descobrir curas, mas muitas vezes empregando apenas características técnicas e não conseguem fazer nada. Talvez consigam um medicamento ou outro lá que deu uma aliviadinha, mas o indivíduo permanece a vida inteira. Aí chega lá uma mãe extremamente dedicada e amorosa, e não é o amoroso que eu estou falando, não é no aspecto externo, mais uma vez. É aquele que realmente está interessado no crescimento do espírito sob sua responsabilidade. Ou às vezes até uma enfermeira, alguém que nem tenha nenhuma formação, mas tem um coração, uma preocupação fraterna imensa. E vai convivendo com aquela criatura. O que ele está conseguindo absorver do comportamento ou do que ela fala? Quase nada. A doença impede ou limita quase que absolutamente. Mas aí vai passando o tempo e essa criança começa a apresentar melhoras.
inexplicáveis do ponto de vista médico, biológico. Por quê? Porque ela recebeu amor. E esse amor foi entrando, chegando, foi sendo absorvido por aquele espírito sem que ele percebesse. Ele foi baixando um pouco a guarda, baixando a defesa, ele fica menos angustiado, menos ansioso, menos nervoso, menos irritadiço, menos preocupado. Vai se acalmando, se acalmando, se acalmando, se acalmando. Então, os pais podem ajudar os seus filhos de qualquer ordem, desde que emitam. E para emitir essas emoções equilibradas, esses fluidos equilibrados, é uma coisa que está ao alcance de qualquer um. Jesus exemplificou isso ao maior grau, mas é uma coisa que está ao alcance de qualquer um. É uma questão de determinação e esforço. Lembram que antes eu disse lá, como é que eu sei o que é o certo? Qual vai ser o parâmetro para o que é certo e o que é errado? Aí vem os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou todas essas coisas. Infelizmente, elas foram distorcidas pelas religiões ao longo dos séculos. Hoje, com os ensinamentos dos espíritos superiores, que são superiores porque cresceram, entenderam essas coisas todas já há muito mais tempo e hoje vem em socorro da humanidade ensiná-las, Jesus mesmo avisou que isso aconteceria, que ele enviaria um outro consolador que explicaria tudo que ele havia falado, mas que não havia sido bem compreendido. E que, inclusive, colocaria novas coisas que ele não podia falar naquela época por causa das limitações. Esse é o papel da doutrina espírita. Então, ela chaveia para que a gente consiga entender essas coisas de forma prática na nossa vida, para que a gente desenvolva características pelo esforço, pelo trabalho. Se vocês que estão me escutando podem ser filhos ou pais encarnados ou desencarnados, os desencarnados também são pais, às vezes preocupados com filhos, vendo os comportamentos desequilibrados dos filhos que ficaram encarnados, e talvez comecem a fazer alguma relação a partir disso, do que deveriam, como deveriam ter feito. E às vezes o excesso de carinho, o excesso de zelo, o excesso de querer proporcionar boas coisas, boas oportunidades, não foram bem assimiladas por aquele espírito, que não tinha essa capacidade. E que talvez, se tivessem pensado melhor, teriam evitado muito sofrimento para eles. E esses mesmos desencarnados que vão reencarnar em breve, mesmo aqueles que possam acreditar que não vão, todos vão, porque só não encarna mais quem é puro, serão filhos. E sendo filhos, as características da convivência com os novos pais vão depender do que começarem a fazer agora. Porque se encarnarem com revoltas, com esses problemas todos maximizados, esses vícios todos altamente vivos dentro de si, trarão eles para a encarnação e eles serão causas de dificuldade e sofrimento. Mas se começarem agora um processo de transformação, acreditando em si mesmo, buscando os recursos, pedindo a Deus o auxílio, procurando entender, poderão amenizar muito. E isso vai fazer com que a nova encarnação seja facilitada, não tenha tantas dificuldades. Muitas coisas podem ser evitadas. Depende do uso que a gente vai fazer do nosso livre-arbítrio. Lembrem que quando a gente pede auxílio a Deus, a gente pede auxílio. Deus não vai fazer por nós. A gente tem as responsabilidades como pai, como filhos ou como pessoas, espíritos em evolução. E cabe a cada um de nós se colocar na posição, na determinação, na dedicação, no esforço para fazer. Pedindo auxílio, que virá na medida do esforço que nós fizermos. Por isso que lá no último capítulo tem uma frase que fala disso, que diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Tá certo? Que vocês reflitam sobre isso. Até uma próxima oportunidade. Então, nos despedimos primeiro do pessoal que nos assiste ali de casa. A gente deseja uma boa semana e também convida que vocês possam ver outras palestras. Entrem no nosso canal do YouTube. A gente tem várias playlists ali com os estudos do Livro dos Espíritos, dos livros dos médiuns.
Então, mandem mensagem se vocês quiserem conversar ou tirar dúvidas. E até uma próxima atividade.